Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus e o Divino Mestre e amigo de todas as horas esteja conosco. É com muita alegria que eu me disponho neste momento para a gente fazer uma reflexão sobre o Evangelho. Na nossa casa, o CEPAG, estamos em recesso em função dessa pandemia, o coronavírus, que está nos impedindo de termos o encontro físico, mas jamais o encontro espiritual, porque nós nos conectamos pelo ideal do Cristo, pelo ideal da sua mensagem redentora, de amor. E este é o momento em que devemos buscar nos encontrar com Ele através do Evangelho, que toda segunda nós realizamos na nossa casa, mas por conta desse cenário em que nos encontramos, precisamos criar alternativas para nos encontrarmos dessa forma simples, mas com todo afeto, com todo amor e respeito. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fazer uma prece pedindo o amparo de Jesus. Querido Mestre e amado Jesus, irmão de todas as horas, amigo incondicional. Querido Deus, Pai amado, queridos amigos espirituais, mentores do CEPAG, mentores das nossas vidas, rogamos vossas presenças para trazer um amparo e a assessoria que tanto necessitamos. Ilumina cada irmão que vá ouvir esse vídeo, que esteja conectado conosco, sentindo o teu amor, o teu amparo. Seja a luz em nossas vidas, Senhor Jesus. Dá-nos a tua paz. Assim seja. Então, como sempre fazemos uma mensagem, trazemos uma mensagem, e dessa vez, evidentemente, a gente vai trazer uma mensagem chamada Boa Vontade, do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, através das mensagens do Emmanuel. Então, a mensagem Boa Vontade diz o seguinte: vede prudentemente como andais, Paulo, Efésios 5,15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o reino da luz. Pois bem, uma mensagem que faz a gente refletir um pouco, dessa necessidade de estarmos mais próximos de Deus através das boas ações, das boas atitudes. No momento em que a gente se encontra tão aflito, tão cheio de dúvidas, tão perturbados com as notícias que vimos recebendo pelos diversos canais de comunicação, é importante a gente estar revestido pelo sentimento da boa vontade, da fraternidade, pelos sentimentos mais nobres que o Mestre Jesus nos ensina. Fazendo a sequência do estudo do Evangelho na nossa casa, nós estávamos fazendo o estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A fé transporta montanhas, e a gente vai fazer a leitura do item 12, a fé humana e a fé divina, que diz o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da boa vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é,
a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores, que senão chegue a vencer. Enfim, meus irmãos, é uma mensagem bastante comprida, que vai, de certa forma, nos colocar num cansaço de ficar ouvindo a simples leitura, mas é o momento da gente refletir especificamente sobre a fé. A fé, essa fé forte, vívida, que move montanhas, que nos faz crescer, firme na existência que Deus está ao nosso lado. É um momento que a gente precisa se voltar especificamente para Ele. Por quê? No momento desse em que toda a nossa fé é testada, muitos de nós presos em nossa casa, sem ter a oportunidade de sair, com receio até mesmo de sermos afetados por essa pandemia. Um vírus desconhecido. Não é uma simples gripe, nós já sabemos. O simples ar pode estar impregnado sobre essa atmosfera da doença, a qual nós nem sabemos como nos defender. Qual o mecanismo então que nós temos nesse momento para nos blindarmos, além dos próprios meios que a própria sociedade vem trazendo para a gente de defesa, relacionado à higiene, né, ao uso de álcool em gel, a muita lavagem de mão, coisa que a gente já vem fazendo naturalmente, evitando contato com pessoas, contato físico, não falar perto das pessoas, evitar que as pessoas salivejem na nossa presença. São vários fatores que nós já sabemos e nós devemos manter esse cuidado. E a higiene contínua, como nós já sabemos, sem parar, incessante. A fé. Jesus, em todo o tempo que esteve com aqueles que levou o amparo do seu amor, a assistência que lhe foi compelido, sempre levou para o nosso irmão a mensagem de esperança, dizendo: a tua fé te curou. Essa fé que move montanhas, essa fé que não precisa ser maior do que um grão de mostarda, mas que tem a certeza do amparo de Deus, que tem a certeza de que nós estamos sob o comando dele, sobre a sua proteção, essa fé forte que não precisa ser uma fé que se realiza tão somente em templos, daí a importância dessa conexão em qualquer instância, em qualquer forma ou meio de comunicação, essa fé na certeza que Deus está sob o nosso olhar, que está ali perto da gente, através do ar que nós respiramos, através da água que nós bebemos, através do alimento que nós ingerimos, através dos irmãos que estão na caminhada conosco, nossa família, nosso colega de trabalho, enfim, aquelas pessoas que nós temos que nos comunicar constantemente. Esse irmão é a luz que pode nos mover, porque ali tem Deus. Então, meus irmãos,
Vamos continuar confiantes na presença de Deus, na certeza de que Ele está ao nosso lado, nos ajudando, nos assistindo, nos amparando. Entregue sua vida a Deus. Entregue o seu corpo a Deus. Entregue a sua mente, o seu coração a Deus. Porque Ele vai nos proteger. E essa proteção não precisa ser dentro dos contextos materialistas. Nos olhemos como espíritos, como seres divinos que nós somos. Porque é a única forma que a gente vai conseguir compreender que Deus está ali, nos amparando, nos assistindo. O evangelho no lar é outro atributo importante que faz a fé se fazer presente. É a forma, inclusive, de nós fazermos a manutenção do nosso tratamento espiritual na casa espírita. Já que a gente não está lá para pegar aquela água fluidificada e beber, para receber o passe, né? Aquela transfusão bioenergética através do movimento das mãos, onde aquele irmão doa os seus bons pensamentos, os seus bons fluidos para ali harmonizar. É nesse momento, então, que a gente compreende que a fé é essencial para nos deixar amparado, assistido e sobre o olhar de Deus, sob o olhar de Deus, não sobre. Enfim, compreendamos que esse é o momento em que a gente tem que se voltar cada vez mais para Deus. Mas não esqueçamos das coisas da matéria. Jesus também falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus a oração, dai a Deus o olhar divino, dai a Deus a assistência ao irmão que necessita, a caridade, a solidariedade, mas dai ao homem as coisas que são do homem. O cuidado com o corpo físico é a coisa do homem. Então, temos que tomar as medicações necessárias, temos que nos higienizar, temos que evitar o contato com as pessoas, porque nesse momento todo cuidado é necessário. Então, tenhamos confiança de que Deus vai fazer com que esse momento passe. E todos nós, um dia, vamos sorrir desse momento, porque esse momento serviu certamente muito mais para nos unir do que para nos separar. E está aqui o exemplo. Eu estou me comunicando com você e levando a mensagem de Jesus como se nós estivéssemos no CEPAG. Então, meus irmãos, Jesus nos abençoe, que possamos confiar na sua presença. Nós não temos o tempo para fazer aquele bate-papo que a gente sempre faz no centro, mas eu estou aqui levando a minha reflexão humilde, simples, com a linguagem que vocês já estão acostumados, e assim eu espero ter contemplado esses breves minutos de reflexão sobre o Evangelho. Que Jesus nos abençoe e possamos compreender que esse é o momento que devemos nos encontrar. Mas nesse momento, então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final, dirigindo nosso olhar de forma muito especial, não só por nós, mas pelos irmãos que já estão afetados por essa doença, em hospitais, em situação de muita calamidade. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amparo, pela tua assistência. Mas dirige o teu olhar muito especial, Senhor Deus, por esses muitos irmãos que estão espalhados pelo mundo, em hospitais, em momentos de aflição, de dor, sem respirar, com asfixia profunda, com dores no corpo, necessitados do teu amparo e do teu amor. Que os espíritos de luz espalhem a tua luz sobre esses irmãos, mas que também espalhe, Senhor Deus, como um vento se propaga por tudo que está na terra, retirando essa doença do ar, retirando essa doença da água, retirando essa doença do sol, limpando toda a atmosfera, que esse agente divino, fluido cósmico universal, haja divinamente sobre nós, deixando-nos livre dessa doença terrível. Ilumina a nossa terra, Senhor Deus. Ilumina todos nós que precisamos do teu amparo, do teu amor. Cobre-nos com as tuas bênçãos, afastando-nos desse mal incorrigível ao nosso olhar de matéria, mas corrigível à nossa condição de espíritos eternos.
Senhor Deus, ilumina a nossa terra, esse globo azul, para que receba as tuas bênçãos nesse momento e que possamos amanhã, ao surgir do sol, sentir uma nova atmosfera, trazendo a esperança de volta, a saúde, a paz e a harmonia. Que a tua graça amiga, Senhor Deus, permaneça conosco. Muito obrigado pelo teu amparo, pelo teu amor. Fica conosco sempre, Senhor Deus, assim seja.